Boa noite, respeitáveis alunos do nosso curso de Direito, da nossa Faculdade Raízes. Estamos reunidos novamente para a nossa aula de Direito Ambiental. Lembrando que hoje é um encontro voltado para as seguintes questões. Retomada dos estudos, correto? A colega Neuza está falando que não tem câmera. Doutora, pode sair e entrar novamente para ver se dará certo, mas não tem problema, né? Ou se não há câmera, ou se ela não está acessando, não vejo problema nisso, tranquilo. Lembrando, doutores, que a nossa aula está sendo gravada e nós vamos disponibilizar a nossa aula no nosso canal do YouTube, ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só, tópicos da nossa aula de hoje. Primeiro, eu vou elencar o que nós vamos trabalhar. Retomada dos estudos. Com relação ao nosso conteúdo, nós trabalhamos até hoje as noções introdutórias, conceito de direito ambiental, conceito de ecologia, conceito de meio ambiente, natureza jurídica de direito ambiental, classificação do meio ambiente, correto, doutores? Que é muito importante lembrar. Trabalhamos ainda, né, doutores, além desses aspectos introdutórios, histórico do direito ambiental, a importância das conferências internacionais, né, para o nosso direito ambiental, bem como para o surgimento dos nossos princípios fundamentais ou princípios gerais do direito ambiental. Trata da incorporação, né, dessas conferências e desses atos internacionais no nosso ordenamento jurídico, né, bem como o seu status, aqueles que passaram em prol dos direitos humanos, que passaram pelo quórum qualificado, enfim. Realizamos uma revisão de forma geral na aula passada e falamos de forma específica dos princípios. Agora, nós vamos revisar de forma breve, lembrando que é uma revisão, das competências para legislar, tá bom, doutores? Depois, da responsabilidade administrativa por dano ambiental, lembrando que é uma revisão, pois nós já trabalhamos esse assunto. E ato contínuo, o professor que vos fala vai trabalhar, né, as dúvidas acerca da nossa primeira verificação de aprendizagem, tá bom? Lembrando que eu já criei um fórum lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem justamente para tratar da avaliação, para que ninguém fique com dúvidas. Lembrando ainda que este professor possui um canal direto com a turma, né? Que é o nosso grupo do WhatsApp. Qualquer dúvida, das 6 da manhã até as 23 horas, de segunda a sexta-feira. Se for uma dúvida emergencial, podem enviar aos finais de semana. Caso contrário, o professor estará respondendo de segunda a sexta-feira, das 8 às 23 horas. Tranquilos? Então, vamos lá. Olha só, doutores, quando falamos das competências em matéria ambiental, né, das competências para legislar, quando falamos aí da tutela constitucional do meio ambiente, meus queridos, nós vamos trabalhar agora o artigo 21, 22, 23 e 24 da Constituição Federal. Lembrando que é uma breve revisão para que possamos realizar a nossa prova, pois esse assunto já foi tratado de forma específica em sala de aula. Olha só, o artigo 21 da Constituição Federal trata da competência exclusiva da União. Doutores, quando falamos, olha só, de competência exclusiva, em especial do artigo 21, utilizamos para explicar o princípio da predominância do interesse. Isso quer dizer o quê? Adotamos o nosso ordenamento jurídico, né, o princípio da predominância do interesse, conforme o professor Léo Van Holt. Isso quer dizer que tratará do assunto o ente que possui maior interesse. Doutores, exemplo, artigo 21, competência exclusiva, compete à União. Essa competência é indelegável. Façamos alusão a um exemplo em sala de aula, olha aqui o coração. O amor da nossa vida é indelegável, portanto, a competência exclusiva é indelegável. Doutores, atenção. Por exemplo, artigo 21, inciso 23. Explorar o serviço instalar nucleares de qualquer natureza. Competência exclusiva da União. Somente ela pode tratar desse assunto. Por isso a relevância deste tema. Bom, passando aí, né, depois de falarmos do princípio da predominância do interesse, da competência exclusiva, que é indelegável, faça necessário tratar do artigo 22, que é a competência privativa. Compete à União legislar privativamente sobre.
Doutores, quando falamos do artigo 22, é necessário lembrarmos que o rol que está inserido no artigo 22, inciso 1, é muito extenso. Então, as matérias que estão elencadas no artigo 21 ou 22, inciso 1, precisam ser memorizadas. Por quê? No concurso, eles vão misturar o artigo 21 com 22, com 23, com 24 e assim sucessivamente. Artigo 22, competência privativa. Essa competência, ela pode ser delegada, dando um salto lá no parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os estados, quando eu falo os estados, lembrar também do Distrito Federal, a legislar sobre assuntos específicos das matérias elencadas nesse artigo. São questões específicas do artigo 22, tá bom? As competências do artigo 22 não podem ser, né, atribuídas, por exemplo, aos estados por meio de lei complementar de forma plena, somente de forma específica. Então, vamos lembrar, basta lembrar da história, né? Competência privativa, capacete PM. Lembrando que esse processo de memorização não é do professor que vos fala, né? Artigo 22, inciso 1. Só exemplificando, lembrando que o capacete é privativo do policial militar, ele pode, inclusive, deixar uma pessoa utilizá-lo, né? Porém, é uma faculdade da União. Então, competência privativa, artigo 22, capacete PM. Compete à União legislar sobre direito comercial, olha só, direito agrário, direito civil, direito eleitoral, direito do trabalho, direito espacial, direito processual e direito marítimo. Então, doutores, é a regra para a memorização, porque no concurso e no exame da ordem, eles vão misturar os artigos 21, 22, com 23, com 24, com 25, com 30. Vamos lá, continuando. Já o artigo, doutores, 23, eu deixo para daqui a pouco. Faço uma alusão agora ao artigo 24, que é a competência concorrente, né? Lembrando que a competência privativa pode ser delegada por meio de lei complementar, e é uma faculdade da União. Já o artigo 24 diz que compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Vamos lembrar daquela palavra estranha do artigo 24, inciso 1, que é o PUFETO, que também não foi o professor que vos fala que criou esse processo de memorização, né? Estamos utilizando porque é eficaz. Artigo 24, inciso 1. Então, olha só, doutores, quando falamos do artigo 24, inciso 1, compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito, olha o PUFETO, penitenciário, urbanístico, que nos interessa, financeiro, econômico, tributário, e lá no inciso 2 diz o orçamento. Então, vamos lá. Comentamos o artigo 21, que é a competência exclusiva, que é indelegável. Comentamos o artigo 22, que é a competência privativa da União, que pode ser delegada por meio de lei complementar. Lembrando, como memorizar o artigo 22? Capacete PM. Comentamos o artigo 24, que é a competência concorrente ou simultânea, né, doutores? Que acontece ao mesmo tempo, inclusive, que está lá no artigo 24, inciso 1, inciso 2. Como memorizar, professor? Lembrar do PUFETO, penitenciário, urbanístico, financeiro, né? Penitenciário, urbanístico, financeiro, econômico, tributário e orçamento. Professor, mas e aí, como fica a questão do meio ambiente? Doutores, legislar sobre. Olha só a importância do artigo 24, porque o meio ambiente é muito relevante para a nossa nação, ele é primordial para a nossa existência, por isso a competência tem que ser concorrente. Então, legislar sobre floresta, caça, pesca, fauna, proteção da natureza, dos solos, recursos hídricos, responsabilidade por dano ambiental, né? Proteção do meio ambiente e controle da poluição, é competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. Lembrou do meio ambiente, lembrou de competência concorrente. Lembrando que estamos falando no artigo 22, no artigo 24, de competência para legislar, né, doutores? Bom, vamos lá, dando continuidade. Ainda no artigo 24, né, doutores, faço necessário comentarmos, né, além da competência do inciso, além da responsabilidade da União, do Estado e do Distrito Federal legislar sobre meio ambiente, por exemplo, floresta, caça, pesca, fauna, responsabilidade por dano ambiental, proteção do meio ambiente e controle da poluição. É importante lembrar que procedimentos em matéria processual, que não é igual ao direito processual, né, doutores? Não é a mesma coisa, também é competência concorrente. Porque direito processual é para toda a nação, sendo assim, a competência privativa da União, é
regra geral, né, doutores? Pessoal, ainda no artigo 24, eu me lembro, existem o parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º. O parágrafo 1º diz que a União, no âmbito da competência concorrente, a União limitar-se a estabelecer, limitar-se-á, né, a tratar sobre normas gerais. A competência da União para tratar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Logo em seguida diz que, lá na Constituição, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena. Atenção, turma, porém, para atender às suas peculiaridades. Eu explico agora. Vamos lá. A União não criou um Código Florestal. O Estado legislou sobre o assunto. Ou seja, a União percebeu, opa, nós precisamos tratar desse assunto. Logo em seguida, a União legislou, que está lá no parágrafo 4º que eu estou comentando agora. Olha o que diz o parágrafo 4º. A superveniência sobre normas gerais, ou seja, se logo em seguida a União tratar dessas normas, tratar dessa questão Código Florestal, né, de forma geral, ela suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Atenção, doutores, vamos explicar o parágrafo 4º, vamos explicar, relembrar. O Estado criou um Código Florestal, certo? Porque não existia lei federal sobre o assunto. Um mês depois, a União tratou. Beleza. Quando houver, atenção, a lei federal vai suspender a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Por quê? Atenção, não nos esqueçamos, suspender a eficácia é diferente de revogar, não é isso? Por quê, professor? Porque são matérias muito importantes. Olha o princípio da predominância do interesse. Eu estou falando de proteção, correto? Se eu estou falando de proteção ambiental, doutores, vamos pensar da seguinte forma. Olha só. O Estado criou o Código Florestal porque a União não tratou do assunto. Um mês depois, a lei superveniente, que é a lei federal, surgiu e houve conflito. A lei federal vai suspender a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Quer dizer o quê? Se logo, em seguida, a lei federal for revogada, a lei estadual voltará a produzir os seus efeitos. Então, é muito importante lembrar que no artigo 24, né, da competência concorrente entre a União, Estado e Distrito Federal, é muito importante nos lembrarmos que a lei federal vai suspender a eficácia da norma estadual no que lhe for contrário. Lembrando que, repetindo, suspender a eficácia é diferente de revogar. Bom, ultrapassado aí o artigo 21, o artigo 22, o artigo 23, bem como o artigo... o artigo 23 vou tratar agora, bem como o artigo 24, é importante, né, pessoal, observar o artigo 23. Doutores, artigo 23 é muito tranquilo. É competência administrativa ou comum. Aliás, volto para fazer uma observação com relação ao artigo 24. Turma, artigo 24 da Constituição Federal, caput. Compete à União, os Estados e o Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Doutores, no artigo 24, Constituição do Município, vamos lá a resposta. Sendo assim, o município não pode legislar sobre proteção ambiental? Construção doutrinária, utilizando o nosso professor Edis Milaré, que é o nosso professor mais respeitado do nosso direito ambiental, é a nossa referência. Pessoal, em que pese o município não estar elencado no artigo 24 caput, ele pode sim legislar sobre determinados assuntos. Vamos dar início à nossa construção doutrinária. Por exemplo, artigo 182 da Constituição Federal, que trata do ordenamento urbano. O município, quem vai legislar sobre o plano diretor, sobre o ordenamento no âmbito territorial do município, obviamente, é o poder público municipal. Automaticamente, ele está legislando sobre direito urbanístico. Então, em que pese o município não estar elencado no artigo 24, ele pode sim tratar dos assuntos que estão inseridos em determinadas matérias no artigo 24. O município pode proteger o meio ambiente e combater a poluição, artigo 23, competência comum administrativa. Artigo 30 da Constituição Federal, o município pode legislar sobre assuntos de interesse local. Inciso 2, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Suplementar é o que vem para melhorar, o que vem para suprir. Se ele pode suplementar uma norma federal sobre proteção ambiental, automaticamente ele está legislando sobre proteção ambiental. Então, segue a nossa construção doutrinária
com base nesses artigos elencados, né, no nosso, e bem como sustentáculo do nosso professor Edson, em que pese o município não estar elencado no artigo 24 caput, ele pode sim legislar sobre proteção do meio ambiente. Ponto. Correto? Então vamos lá. Continuando a nossa revisão, doutores, falamos do artigo 21, do 22, do artigo 24. Agora o artigo 23, tranquilo. Olha só, competência administrativa ou comum. Se é competência comum, lembrando das festas, né? Área comum. Área comum é de todos, é de todo mundo tem acesso, né? Por isso o nome comum. Então, compete à União, aos estados e ao Distrito Federal, bem como o município. Atenção. De todos, é comum. É competência comum da União, do Estado e do Distrito Federal. Vamos lá? Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Proteger as florestas, a fauna e a flora. Fiscalizar e registrar, está lá no inciso 11 do artigo 23, e acompanhar, né, os processos relacionados aos recursos hídricos, bem como minerais em seus territórios. E lá no parágrafo único do artigo 23 diz que leis complementares, né, está no plural, fixarão normas entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, visando o que essas normas? A cooperação, porque estamos falando de execução de tarefas, de competência comum, buscando equilíbrio no âmbito nacional. Tranquilos? Sossegados? Competência comum administrativa. Estamos falando de execução de tarefas. Então, vamos lá. Comentamos artigo 21, 22, 23, 24. Artigo 25. Reservado ou remanescente. Serão reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Por isso o nome, reservada, remanescente ou até residual. Continuando, após revisarmos artigo 21, artigo 22, artigo 23, artigo 24 e artigo 25, comenta o artigo 30, que é a competência suplementar dos municípios. Olha só, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Olha, poderá cair uma dessa na nossa prova, hein? Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Tranquilos? Quando falamos de competência suplementar, cumpre ressaltar que competência suplementar é diferente de competência concorrente. Suplementar é o que vem para suprir, para melhorar. Competência suplementar eu necessito de uma norma anterior. Já a competência concorrente não. Ela acontece ao mesmo tempo. Tá bom, doutores? Então, enfim, com relação às competências em matéria ambiental, né? O que eu tinha para passar para os senhores por meio de revisão foi esse assunto, né? Comentamos aí o artigo 21, competência exclusiva, que é só da União, que é indelegável. Artigo 22, que é privativa, que pode ser delegada por meio de lei complementar aos estados e ao Distrito Federal. Lembrando da forma de memorização do artigo 22, capacete PM. Artigo 21, no artigo 24, que é a concorrente, né? Que é entre a União, os estados e o Distrito Federal. Lembrando da forma de memorização, eu por feito, né, doutores? Continuando aí também, lembrando de meio ambiente, competência concorrente do artigo 24, né, para legislar, obviamente. Artigo 21 não fala de legislar, são matérias exclusivas da União. Artigo 22, competência para legislar. Artigo 24, competência concorrente para legislar. Artigo 22, competência privativa da União para legislar. Artigo 23, competência comum. Não estou falando em legislar, estou falando em execução de tarefas. Por exemplo, professor, dá um exemplo. Proteção do meio ambiente e controle da poluição em qualquer de suas formas. Continuando, artigo 25, competência remanescente ou que é dos estados. Artigo 30, competência dos municípios, doutores, né? Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, porque eles sabem do seu problema, né? Está ali interligado, concatenado com os problemas ambientais no nosso dia a dia, e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Bom, então, depois de revisarmos competências, eu faço uma alusão à Lei dos Crimes Ambientais, para quem está acompanhando, que é a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, conhecida como a Lei dos Crimes Ambientais, Legislação Penal Especial. Agora eu comento do artigo 70 até o artigo 76 da lei, tá certo? O artigo 70, doutores, que inclusive eu vou comentar a responsabilidade administrativa. Antes de comentar a responsabilidade administrativa, faço alusão à nossa Constituição Federal, artigo 225, parágrafo 3º, que diz o seguinte: as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoa física ou
pessoa jurídica, as sanções penais, administrativas, correto, doutores? Independentemente da obrigação de reparar o dano, o que configura a tríplice penalização. Poderá cair uma dessa na sua prova, tá, doutores? Então, vamos lá. Lembrando que, regra geral, né, quando falamos, regra geral não, quando falamos de responsabilidade por danos ambientais, ou obrigação de reparar os danos, trabalhamos com a responsabilidade objetiva. Base legal, de início, artigo 14, parágrafo 1º, da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 81, né? A lei diz o seguinte: sem obstar as penalidades previstas nesse artigo, o poluidor será obrigado a reparar os danos, independentemente da existência de culpa. Ponto. Por isso, a responsabilidade objetiva. Continuando, falando um pouco da responsabilidade administrativa por danos ambientais, que é tópico da nossa prova, né? Eu faço alusão ao artigo 70. Lembrando que o artigo 70 ele trata de quem é obrigado, né, a apurar as infrações, que são aquelas autoridades que compõem o SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, bem como fala que será obrigatório, né, observar o princípio contraditório da ampla defesa. Aquele que tomar conhecimento de dano ambiental poderá representar a autoridade, e se a autoridade não fizer nada que compõe o SISNAMA, né, poderá responder sob inclusive como corresponsável. Enfim, depois de tratarmos aí do artigo 70, eu comentei com os senhores do artigo 71, que é importante, muito importante para nós. Poderá cair uma questão dessa. Olha a dica. O processo para a apuração da infração ambiental observará os seguintes prazos máximos, artigo 71. Lembrando da forma de memorização: 20 dias para apresentar defesa ou impugnação, contados da ciência do auto de infração. 30 dias para a autoridade competente julgar, apresentada ou não a defesa ou impugnação. 20 dias para recorrer. E se não der certo, 5 dias para pagar. Então, professor, me ajuda, eu preciso memorizar. Artigo 71. O processo para apuração da infração ambiental observará os seguintes prazos máximos: 20, 30, 20, 5. 20 dias para apresentar defesa. 30 dias para a autoridade competente julgar. 20 dias para recorrer. E 5 dias para pagar, se não der certo. Correto? A nossa defesa, obviamente. Tranquilos, doutores? Então, é importante memorizar esses prazos. Já, quando falamos ainda, né, seguindo aí, vou comentar 73, 74, 75, 76 da lei. Olha só, lembrando que os valores arrecadados, né, na ordem, lembrando que os valores arrecadados com as multas estão lá no artigo 72. O artigo 72 tem início, agora falando das sanções que podem ser aplicadas na seara administrativa. Estou tratando de responsabilidade administrativa. Artigo 72 tem início com advertência, multa simples, multa diária. Doutores, lembrando que tudo que for utilizado, todos os equipamentos, aparelhos, para o cometimento da infração ambiental, veículos poderão ser apreendidos. Suspensão de fabricação de produtos, proibição de fabricação de produtos, suspensão de obra, embargo de obra. Olha aí, a demolição da obra pode ser aplicada? Pode, mas lembrando que a demolição da obra do artigo 72 é medida extrema. Copiando aí, ou replicando o nosso nobre professor Edis, é a última das medidas, é medida extrema, somente aplicada em, atenção, perigo ou dano ambiental insanável, né? Quando apresentar perigo para a saúde pública, quando aquele dano for irreversível. Ademais, a lei no artigo 79A, estou falando da lei dos crimes ambientais, tá, doutores? A lei no artigo 79A fala do termo que poderá ser celebrado com força de título executivo extrajudicial, visando o quê? A adequação da obra. Então, a demolição é somente o último caso. Mas ela pode ser realizada? Pode, inclusive de forma direta, sim. Poder de polícia ambiental. Princípio do limite. Pois o Estado tem o dever de limitar as ações particulares em face do meio ambiente. Doutores, dando continuidade. Então, falamos aí do artigo 72, das sanções aplicáveis no 72. Vamos comentar aí o artigo 73, 74, 75 e 76. Os valores arrecadados com as multas serão, né, voltados para o Fundo Nacional do Meio Ambiente, se for uma multa da União, Fundo Estadual do Meio Ambiente, se for do Estado, e Fundo Municipal do Meio Ambiente, se for aplicado pelo município. Tá. Como pode ser mensurado, professor? As multas, né? Elas serão mensuradas da seguinte forma: se for crime de desmatamento,
Como será essa multa? Eu vou medir por meio do hectare. Se for extração irregular de areia, professor, como ficará? Metro cúbico. E assim sucessivamente. Artigo 75. Olha só, doutores. Quanto é, professor, o valor das multas? As multas têm início com R$50 e vão até 50 milhões de reais. Tá certo, doutores? E tem uma questão no artigo 76 que é importante. As multas aplicadas pelo Estado, Distrito Federal, município e territórios substituem as multas aplicadas pela União na mesma hipótese de incidência. Pessoal, configura bis in idem? Obviamente que sim. Se eu fui multado pelo Estado, atenção, se eu fui multado pelo Estado, veio a União na mesma hipótese de incidência, com relação ao mesmo caso, e multa novamente, eu não sou obrigado a recolher esse valor duas vezes. É diferente da tríplice penalização, que é a responsabilidade administrativa, civil e penal. Nesse caso, eu estou sendo multado pela União e pelo Estado duas vezes em decorrência do mesmo fato. Aí sim configura, né, um bis in idem. Por isso, o artigo 76 fala, ou estabelece, se eu pagar, por exemplo, essa multa para o Estado, eu não sou obrigado a recolher para a União. Tá bom, doutores? Então, olha só, com relação às responsabilidades, regra geral, é o que eu tinha para dizer. Lembrando que o nosso tempo já está quase terminando, né? Então, agora, doutores, eu vou compartilhar a tela com os senhores, né? É só uma lembrança, né, com relação às medidas restritivas de direito. Se eu descumprir a legislação na seara administrativa, eu também posso ter como medida, ou como sanção, o cancelamento da minha licença, a proibição de participar de linhas de crédito, bem como de contratar com o poder público por um período de até 3 anos. Tá certo? Está lá no artigo 72, parágrafo 8º, não nos esqueçamos, inciso 1 até o inciso 5. Bom, acho que com relação à nossa revisão está tranquila. Eu não posso me furtar nem deixar de falar da nossa verificação de aprendizagem. Por isso, agora eu vou compartilhar a tela com os senhores, tá certo? Para que possamos comentar a nossa verificação de aprendizagem, doutores, tá certo? Então, olha só, deixa eu tentar aqui agora, tá bom? Vamos lá, só um instante. Não, só um minuto. Vamos lá. Ok. Eu não vou minimizar, eu vou comentar com os senhores. Pessoal, alguns recados que já estão na nossa plataforma com relação à prova, tá? Olha só, doutores, lembrando que a nossa prova, eu vou até abrir aqui o sistema, né, por meio do celular, porque aqui eu não estou conseguindo acessar, tá? Nós estamos tendo algum problema aqui com relação ao nosso computador, mas eu acho que dará certo aqui. Informações acerca da primeira VA. Vamos lá, deixa eu tentar clicar aqui, pessoal. Ah, sim, conseguimos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu compartilhar com os senhores. Todo mundo está vendo, né? Vamos lá. Daqui a pouco eu fecho, a gente lança os nossos comentários finais. Doutores, olha só. O que será cobrado na nossa prova? Noções introdutórias de direito ambiental, princípios fundamentais de direito ambiental, competências em matéria ambiental, responsabilidade administrativa por dano ambiental, que acabamos de revisar toda a matéria. Lembrando que no encontro passado também realizamos revisão. O acadêmico poderá realizar a prova baseada em 2 tentativas. Durante cada tentativa, vamos lá, durante cada tentativa, ou seja, cada tentativa terá uma duração de 2 horas. As questões serão na ordem sequencial. A prova valerá 70 pontos, sendo cada questão 0,7, ou seja, a prova terá 10 questões. E os outros 30 pontos, professor? Todos os acadêmicos já têm os 30 pontos. Todos, sem exceção, porque todos trabalharam muito, todos realizaram as atividades de forma presencial. Então, vamos lá. O acadêmico poderá realizar a avaliação a partir do dia 9, que é amanhã, até o dia 16 de abril, no horário que melhor lhe aprouver. Lembrando, doutores, que do dia 9 até o dia 16, não haverá nenhuma atividade. Será voltado especificamente para a prova. E vou repetir, o professor já criou um grupo, né,
para que possamos, ou além do nosso grupo do WhatsApp, tem um fórum sobre dúvidas. Qualquer dúvida, manda lá no fórum que o professor responde. Já falei no início da aula. Olha o recado da nossa coordenadora. Prezados acadêmicos. Vou ler, tá? Esse é o recado da coordenadora pedagógica. As avaliações de primeira VA, que não foram realizadas dos dias 16, 18 e 20 de março, a partir da suspensão das aulas presenciais, que é o nosso caso, deverão acontecer no ambiente virtual de aprendizagem, que é o AVA. As avaliações acontecerão da seguinte forma, estou replicando aqui o recado da nossa professora, estou disponibilizando, inclusive a nossa aula será gravada e enviada para o nosso ambiente virtual, todos os senhores terão acesso livremente. Vamos lá, da seguinte forma, disponibilização da prova durante todo o período compreendido entre 9/4 a 16/4, já falei. Tentativas por prova, serão 2. Limitação do tempo para a resolução da prova, 2 horas cada tentativa. As questões e distratores serão randomizados, ou seja, alternados, o que permite a individualização de cada avaliação. Cada avaliação aparecerá de uma forma, né? Eu mandei um banco de questões e cada avaliação aparecerá de uma forma, né, doutores? Continuando aí, deixa eu admitir o colega. O conteúdo a ser avaliado é de acordo com o cronograma de cada professor, já falamos no início. Não deixe para fazer as provas, doutores, no último dia. Lembre-se que elas estarão disponíveis durante esses dias e deve se organizar para fazer. Não deixe tudo para a última hora. Utilize o tempo da forma que melhor lhe aprouver. Em caso de dúvidas, entrar em contato com a coordenação pedagógica, bem como com o humilde professor que vos fala. Tá? Enfim, doutores, é isso. Era o que eu tinha para passar para os senhores. Já realizamos toda a revisão do conteúdo. Boa sorte com relação à nossa primeira VA. Será muito tranquilo. Não vou cobrar nada que não foi tratado em sala de aula. E, de antemão, digo aos senhores, a nossa prova está tranquila. Todo o conteúdo que foi tratado será cobrado. Tá bom? E, pessoal, agradeço muito por esse momento. Tá? O nosso fórum está disponível na plataforma na avaliação, no ambiente virtual de aprendizagem. O nosso grupo está online o tempo todo, pode mandar a resposta. O professor está online das 6 da manhã até as 23 horas. Estou à disposição dos senhores. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Que eu vou ajudar, obviamente, de todas as formas possíveis. Tranquilos? A nossa aula, repetindo, será gravada. Deixa eu ver aqui. O pessoal está falando obrigado, eu que agradeço, turma. Os senhores sabem que os senhores moram aqui no nosso coração. Então, a nossa aula será gravada e disponibilizada no nosso canal do YouTube, bem como lá no ambiente virtual de aprendizagem. Reiterando, a prova vale 70 e 30 pontos todo mundo já tem. Tá bom? Recado final. Turma, Jesus te ama e eu também. Fiquem com Deus, boa prova e que venha a nossa avaliação, né? E eu tenho certeza que todos sairão muito bem. Tá bom? Qualquer dúvida, manda no nosso canal, obviamente, que é o nosso WhatsApp, o nosso grupo, que está aí ligado 24 horas, bem como no ambiente virtual de aprendizagem. E as nossas aulas, além de estarem disponíveis no ambiente virtual, está no nosso canal do YouTube, que é Fabrício Vantoil Lima. Tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus. Jesus te ama e eu também. Tchau, obrigado.